Já em pleno feriado de 5 de outubro, o Auditório Municipal acolheu uma conferência na qual marcaram presença três importantes historiadores, Drs. António Lopes, Manuel Augusto Dias e Luís Bigode Churão. Neste segundo dia de comemorações do centenário da República, foram 13 os historiadores que marcaram presença em Sião para uma conferência que decorreu no Auditório Municipal. Apesar daquilo que foi alguma nota de ontem e que hoje também o nosso Presidente da República também deu conta no seu discurso, de facto podemos aproveitar, se calhar, aqueles que foram alguns ideais da República de há 100 anos atrás, para recolocarmos na discussão daquilo que são alguns temas críticos, hoje, do ponto de vista também da nossa democracia. O porquê do 5 de outubro foi o tema abordado pelo Dr. António Lopes, o primeiro orador da tarde. Licenciado em História pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em História do século XX, para além de diretor do Museu Maçónico Português desde 2003, abordou o papel de instituições como a maçonaria e a carbonária nesta época histórica. As primeiras ideias republicanas em Portugal manifestam-se nos ecos das convulsões políticas da Europa de finais da década de 40 do século XIX. No Porto surge a União Patriótica, fundada em 1867, e em Lisboa emerge a Associação Patriótica e o Grupo dos Lunáticos. É muito curioso este nome para um grupo político. Um grupo que, por acaso, também se reunia numa loja maçónica. E onde nós tínhamos como nomes de referência o Oliveira Marreco ou o Elias Garcia. É também no início desta década, portanto, anos 60 do século XIX, que muitos republicanos se unem para reivindicarem o ensino laico, sendo isso exemplo a célebre questão das Irmãs da Caridade. Em 1869 surge o semanário República Federal e já na década de 70 o movimento republicano cresce e conhece nomes como Manuel da Riaga, Teófilo Braga ou José Falcão. Em outubro de 1910, a República era vista como o último patamar da história, a sociedade positiva, ao mesmo tempo que as elites culturais da época viam na educação o meio de se produzirem modificações sociais de médio e longo prazo. Daí que positivistas, republicanos, socialistas ou anarquistas acreditassem na construção do homem novo, que os republicanos particularizavam como o cidadão republicano. Em outubro de 1910, acreditava-se genuinamente na dádiva ao coletivo, mesmo que isso significasse a vida, uma revolução onde deixámos de ser súbditos e passámos a ser cidadãos. Depois de ter apresentado o seu mais recente livro, o Dr. Manuel Augusto Dias voltou ao Auditório Municipal para falar sobre a republicanização no Concelho de Ancião, não esquecendo nomes concretos de pessoas que nasceram ou vieram viver para este concelho e que tiveram um importante papel local e também nacional na implantação da República em Portugal. Outro membro do Partido Republicano, José Augusto de Medeiros, farmacêutico, republicano histórico e autarca, nasceu no Lar. Temos aqui uma imagem já histórica, já não existe, do antigo edifício da Câmara Municipal, antiga residência do Conde de Ericeira, e foi aqui, nesta varanda, que no dia 7 de outubro, dizem as atas e as notícias que, perante muito público que se juntou à frente da Câmara, que Adolfo Figueiredo proclamou a República, tendo previamente mandado içar a bandeira da República na varanda, dado que a bandeira nacional republicana que hoje temos ainda não existia. O 31 de janeiro e o 5 de outubro eram festejados estrondosamente em Ancião. Substituíram claramente as festas religiosas, portanto, as festas cívicas passaram a ser aquelas que tinham a adesão de mais pessoas. Em 1924 surgiu um novo jornal republicano, a Resistência, de luta por parte do PRP. O Dr. Luís Bigode Churão, jurista, historiador, investigador e docente de estudos disciplinares do século XX na Universidade de Coimbra, encerrou esta conferência abordando a história desconhecida da Primeira República. Nós não podemos olhar a experiência política da Primeira República com estas lentes que eu tenho aqui, porque estas lentes são umas lentes que desvirtuam a realidade. Eu tenho que recorrer às lentes de 1910 para analisar
a realidade de 1910. E estou obrigado, como historiador, a fazer esse esforço. Absolutamente implacável no juízo crítico sobre Dom Carlos e João Franco, propôs-se Afonso Costa demonstrar que todas as liberdades essenciais à vida coletiva do regime constitucional tinham sido abolidas. Em seu dizer, na constituição do poder legislativo, o reinado de Dom Carlos foi orientado no sentido de arrancar ao povo a possibilidade de exprimir genuinamente, pelo livre sufrágio, a sua força e a sua vontade. E esclareceu a posição do Partido Republicano, dizendo que este já não se contentaria senão com o sufrágio universal, com a autonomia política das cidades e com a representação proporcional, por ser esse o único processo verdadeiramente justo, científico e legítimo de fazer representar a nação por quem ela realmente desejava, respeitando-se desse modo a expressão genuína da vontade nacional. Queria aqui prestar homenagem a historiadores, jornalistas, publicistas, cujos trabalhos constituíram primeiras pedras de um edifício em construção e reconstrução permanente. Refiro-me, entre outros, sem distinguir planos, a Lopes de Oliveira, Rocha Martins, Carlos Ferrão, David Ferreira, Raul Rego, Joaquim de Carvalho, Joel Serrão, António Henrique de Oliveira Marques. A todos lembro e à memória de todos peço licença para prestar a minha homenagem. O Dia Internacional do Idoso comemora-se a 1 de outubro. Contudo, foi na quarta-feira, dia 6, que o município assinalou este dia com um programa que se desenrolou durante toda a tarde no Centro de Negócios e onde não faltaram a música e a animação. A Escola Tecnológica e Profissional de Sicó comemorou a implantação da República no passado dia 4. Entre as várias atividades que tiveram lugar, destaque para uma exposição de fotografias e autobiografias de todos os presidentes da República desde 1910 até à atualidade.